Urja como se fosse o melhor, e ninguém será melhor que você, Napoleon Hill. Eu estava refletindo sobre algo que quase ninguém percebe. Imagine um escultor diante de um enorme bloco de mármore. Para qualquer pessoa, aquilo parece apenas uma pedra comum, pesada, sem valor, sem beleza. Mas para o escultor, a estátua já existe. Ela apenas ainda não foi revelada. Ele não pergunta se conseguirá criá-la. Ele apenas começa a retirar tudo aquilo que não pertence à obra. E foi então que compreendi algo que pode mudar completamente a maneira como você enxerga sua própria vida. Os maiores vencedores da história nunca esperaram que o mundo os chamasse de extraordinários. Eles primeiro acreditaram nisso dentro de si, muito antes de qualquer aplauso. Muito antes do dinheiro, muito antes do reconhecimento. Eles passaram a agir como se já fossem aquilo que ainda estavam se tornando. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando para muita gente. Não talento, não inteligência, nem oportunidades, mas identidade, porque ninguém consegue viver acima da imagem que possui de si mesmo. Napoleon Hill dedicou décadas estudando centenas dos homens mais bem-sucedidos do planeta. E depois de analisar suas decisões, hábitos, pensamentos e comportamentos, ele percebeu um padrão invisível, um princípio silencioso, algo que estava presente antes da riqueza, antes da fama, antes do sucesso. Eles agiam como se fossem os melhores, mesmo quando ninguém acreditava neles. Pense por alguns instantes. Henry Ford foi considerado louco quando afirmou que produziria automóveis para milhões de pessoas. Thomas Edison ouviu milhares de vezes que era impossível criar uma lâmpada comercial. Andrew Carnegie começou praticamente sem recursos. John D. Rockefeller foi desacreditado inúmeras vezes antes de construir um império. Nikola Tesla enxergava invenções completas dentro da própria mente antes mesmo de tocar uma ferramenta. Alexander Graham Bell acreditava que pessoas conversariam à distância quando todos riam dessa ideia. Walt Disney ouviu que não possuía criatividade suficiente. Soichiro Honda perdeu praticamente tudo antes de construir uma das maiores fabricantes do planeta. Akio Morita sonhava em criar produtos que mudariam o cotidiano das famílias muito antes de existir mercado para isso. E até mesmo Albert Einstein, embora não fosse empresário, enxergava possibilidades onde quase ninguém conseguia enxergar absolutamente nada. O curioso é que existe algo incomum ligando todos esses nomes. Não foi apenas inteligência, não foi apenas disciplina, muito menos sorte. O ponto em comum era invisível. Todos eles decidiram assumir uma identidade superior antes que qualquer prova externa confirmasse essa decisão. Eles não esperaram sentir confiança para agir. Eles agiram. E por causa da ação, a confiança apareceu. Enquanto a maioria das pessoas espera conquistar resultados para começar a acreditar em si mesma, esses homens inverteram completamente a ordem. Primeiro, acreditaram. Depois, construíram. Napoleon Hill percebeu exatamente isso ao entrevistar empresários, industriais, inventores e líderes durante mais de 20 anos. Ele descobriu que a riqueza não começa na conta bancária. Ela nasce muito antes. Começa quando uma pessoa muda silenciosamente a maneira como conversa consigo mesma. Porque existe uma pergunta que quase ninguém faz. Quem você acredita ser quando ninguém está olhando? Essa resposta determina praticamente tudo. Ela determina quanto você suporta, quanto você insiste, quanto você aceita ganhar, quanto você acredita merecer, quanto você permite que a vida lhe entregue. A maioria vive tentando parecer melhor diante dos outros. Mas os grandes construtores da história fizeram exatamente o contrário. Eles primeiro convenceram a própria mente. Depois, convenceram o mundo. E aqui existe um detalhe extremamente espiritual que Napoleon Hill fazia questão de ensinar.
A inteligência infinita responde muito mais à identidade do que ao desejo. Muitas pessoas desejam prosperidade, mas continuam se enxergando como vítimas. Desejam abundância, mas pensam como alguém condenado à escassez. Desejam liberdade financeira, mas tomam decisões diariamente como se jamais fossem alcançá-la. É como tentar colher frutos de uma árvore cujas raízes continuam sendo alimentadas pelo medo. Não funciona, porque a realidade sempre acompanha a identidade dominante. É exatamente por isso que tantas pessoas trabalham duro durante décadas e continuam no mesmo lugar. Não é falta de esforço, é excesso de dúvida. Enquanto isso, outras parecem caminhar com uma segurança quase sobrenatural. Não porque tenham todas as respostas, mas porque decidiram agir como alguém destinado a vencer. E existe uma enorme diferença entre arrogância e convicção. O arrogante tenta provar superioridade. O confiante apenas continua caminhando, sem precisar convencer ninguém. Jesus ensinava que a árvore é conhecida pelos frutos. Napoleon Hill dizia que a mente produz exatamente aquilo que cultiva diariamente. As duas ideias apontam para o mesmo princípio. Primeiro, transforma-se o interior. Depois, a realidade começa lentamente a refletir essa transformação. Talvez hoje você ainda não tenha o patrimônio que deseja. Talvez ainda não tenha o negócio dos seus sonhos. Talvez ninguém reconheça seu potencial. Mas deixe-me fazer uma pergunta. E se tudo isso não passar de um período onde Deus está moldando sua identidade antes de entregar aquilo que você pediu? Porque nenhum construtor entrega as chaves de um castelo para alguém que ainda pensa como morador de uma cabana. Antes da abundância, vem a expansão da consciência. Antes da riqueza, vem a mudança da identidade. Antes da promoção, vem o crescimento invisível. Antes da grande oportunidade, vem a preparação silenciosa. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você neste momento. Você ainda não percebeu, mas está sendo preparado para carregar algo muito maior. Nos próximos minutos você vai descobrir por que Napoleon Hill insistia que agir como o melhor não significa sentir-se superior aos outros. Significa tornar-se tão comprometido com sua missão, que sua própria mente deixa de aceitar qualquer versão inferior de si mesmo. Você vai entender por que praticamente todos os grandes empresários estudados por Hill desenvolveram esse comportamento antes da riqueza aparecer. Também descobrirá como criar essa identidade sem depender de motivação. Como fortalecer sua fé quando ninguém acreditar em você. Como impedir que críticas destruam seu propósito. E, principalmente, como fazer sua mente trabalhar a favor da prosperidade em vez de sabotar cada oportunidade que surgir. Porque existe uma diferença enorme entre desejar vencer e decidir que nasceu para vencer. E quando essa decisão acontece, tudo começa a mudar. Antes de continuarmos, escreva aqui nos comentários apenas uma frase. Eu decidi viver na minha melhor versão. Desse simples compromisso pode marcar o início da maior transformação da sua vida. Porque a partir de agora, você não ouvirá apenas um vídeo sobre sucesso. Você descobrirá o princípio invisível que transformou homens comuns em alguns dos maiores nomes da história. E talvez também transforme você. Existe uma cena que sempre me faz refletir. Imagine um arqueiro preparando uma flecha. Quem observa de longe acredita que ele está perdendo terreno. Afinal, antes de lançar a flecha para frente, ele faz exatamente o contrário. Ele a puxa para trás. Quanto maior for a distância desse recuo, maior será a força do lançamento. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Você olha para a sua vida e sente que está andando para trás. Perde oportunidades, pessoas se afastam, os resultados demoram, os planos parecem não sair do papel. Mas e se esse aparente retrocesso não for derrota?
E se for apenas o impulso necessário para alcançar uma distância que hoje você ainda não consegue enxergar? Napoleon Hill dizia que existe um momento em que a vida parece trabalhar contra você. É justamente nesse instante que a maioria abandona seus sonhos, não porque lhes falte capacidade, mas porque interpretam errado aquilo que estão vivendo. Eles confundem preparação com fracasso, confundem atraso com rejeição, confundem silêncio com abandono. Enquanto isso, aqueles que chegam ao topo aprendem a enxergar algo diferente. Eles entendem que toda grande construção passa por uma fase invisível. Ninguém observa as raízes crescendo, mas todos admiram a árvore quando ela aparece. Ninguém vê os alicerces de um arranha-céu, mas todos fotografam o edifício pronto. O mesmo acontece com a prosperidade. Antes que ela apareça diante dos olhos das pessoas, ela precisa nascer dentro da mente. Foi exatamente isso que Hill percebeu ao estudar centenas de empresários. Os homens que mudaram o mundo não começaram construindo empresas. Eles começaram construindo uma identidade, e essa identidade produzia um comportamento completamente diferente da média. Enquanto a maioria perguntava, será que vai dar certo? Eles perguntavam, o que preciso aprender para fazer dar certo? Perceba como a pergunta muda tudo. Uma pergunta procura desculpas, a outra procura soluções. É impossível crescer fazendo sempre as mesmas perguntas. Sua mente responde exatamente ao tipo de comando que recebe. Se você perguntar diariamente por que sua vida não muda, seu cérebro encontrará centenas de respostas. Se perguntar diariamente como pode evoluir, ele começará a procurar caminhos. Napoleon Hill afirmava que o cérebro funciona como uma estação transmissora e receptora. Aquilo que domina seus pensamentos passa a influenciar sua percepção. Você começa a notar oportunidades que antes ignorava, conhecimentos que antes pareciam comuns, pessoas que antes passavam despercebidas. Nada mudou do lado de fora. Foi sua mente que mudou. É por isso que duas pessoas podem viver exatamente na mesma cidade, trabalhar no mesmo ramo, enfrentar a mesma economia e ainda assim construir resultados completamente diferentes. O ambiente raramente determina o destino. A interpretação do ambiente determina. Veja outro padrão curioso. Quando Henry Ford insistiu na produção em massa, especialistas afirmavam que seria impossível. Quando Thomas Edison continuava realizando experimentos após inúmeros fracassos, muitos acreditavam que ele estava desperdiçando tempo. Quando Soichiro Honda perdeu fábricas, enfrentou guerras e viu seus projetos serem rejeitados, poucos imaginavam que dali surgiria um império. O que essas histórias possuem em comum? Nenhum deles esperou sentir segurança absoluta. Eles aprenderam uma verdade desconfortável. A confiança não aparece antes da ação. Ela nasce durante a ação. Esse é um dos maiores equívocos da maioria das pessoas. Esperam motivação para começar. Esperam coragem para decidir. Esperam certeza para agir. Mas Hill demonstrava exatamente o contrário. Primeiro você decide, depois você aprende, depois você melhora, e somente então a confiança se estabelece. É como aprender a nadar. Ninguém desenvolve segurança observando a água da margem. É preciso entrar, sentir o desconforto, corrigir movimentos, ganhar experiência. A prosperidade segue exatamente o mesmo princípio. Existe outro detalhe extremamente importante. O medo nunca desaparece completamente, ele apenas muda de função. No início, ele impede você de agir. Depois, quando amadurece, passa apenas a alertar que existe algo importante do outro lado daquela decisão. Os grandes empresários não eram pessoas sem medo. Eles simplesmente não permitiam que o medo ocupasse o lugar da decisão. Napoleon Hill chamava isso de domínio sobre si mesmo. Porque o verdadeiro adversário nunca foi o mercado, nunca foi a economia, nunca foram os concorrentes.
O maior adversário sempre esteve dentro da própria mente. São aquelas vozes silenciosas que repetem: talvez você não consiga, talvez seja tarde demais, talvez outra pessoa seja melhor. Essas frases parecem inofensivas, mas repetidas diariamente tornam-se comandos. E aquilo que você ordena continuamente à própria mente acaba se transformando em comportamento. Por isso, Hill insistia tanto na vigilância dos pensamentos. Não porque pensamento positivo seja uma fórmula mágica, mas porque pensamentos constantes moldam decisões constantes. E decisões constantes moldam destinos. Agora permita-me compartilhar uma reflexão espiritual. Em muitos momentos da Bíblia, Deus chamava pessoas para uma missão muito antes que elas se sentissem prontas. Primeiro vinha o chamado, depois o crescimento. Primeiro vinha a responsabilidade, depois a capacidade. Foi assim com inúmeros personagens que precisaram confiar antes de enxergar o resultado. Napoleon Hill observou algo semelhante. Primeiro, a pessoa assume internamente quem deseja ser. Depois, a realidade começa lentamente a acompanhar essa transformação. É por isso que agir como o melhor não significa fingir ser alguém. Significa honrar a pessoa que você está se tornando. Existe uma enorme diferença. Fingimento busca aprovação. Identidade busca evolução. Quem finge precisa impressionar. Quem evolui precisa apenas continuar. Talvez você ainda esteja distante da vida que deseja. Mas deixe-me dizer algo importante. Toda pessoa extraordinária já foi completamente desconhecida. Todo patrimônio gigantesco começou com uma primeira decisão. Toda empresa milionária nasceu de uma ideia aparentemente pequena. Toda grande transformação começou em silêncio, sem aplausos, sem reconhecimento, sem garantias. A pergunta nunca foi: quando o mundo vai acreditar em mim? A pergunta correta sempre foi: quando eu vou finalmente acreditar naquilo que Deus colocou dentro de mim? Porque existe uma força extraordinária em alguém que deixa de negociar consigo mesmo. A partir desse momento, as desculpas perdem espaço, os hábitos mudam, as escolhas mudam, as amizades mudam, a rotina muda e, inevitavelmente, os resultados também começam a mudar. Mas existe um teste que praticamente todos enfrentam antes da grande virada. Um teste silencioso, difícil, quase invisível. E é justamente ele que separa aqueles que apenas sonham daqueles que realmente constroem uma vida extraordinária. É sobre esse teste que vamos falar na próxima parte. Uma antiga história sobre a fabricação das espadas mais valiosas do mundo. O mestre artesão colocava o aço no fogo até que ele ficasse incandescente. Depois, o golpeava, voltava ao fogo, golpeava novamente e repetia esse processo dezenas de vezes. Quem observava de fora poderia pensar que o metal estava sendo destruído, mas na verdade ele estava sendo fortalecido. Cada martelada retirava uma impureza. Cada passagem pelo fogo aumentava sua resistência. No final, aquilo que parecia violência era preparação. Talvez a vida esteja fazendo exatamente isso com você. Porque antes que alguém seja capaz de sustentar grandes responsabilidades, precisa desenvolver uma estrutura capaz de suportá-las. Napoleon Hill compreendeu algo que poucas pessoas aceitam. A riqueza exige uma versão diferente de você. Não apenas uma conta bancária maior, mas uma mente maior, uma disciplina maior, uma fé maior, uma capacidade emocional muito maior. E é justamente aí que acontece o teste invisível. A maioria acredita que o maior obstáculo para enriquecer é a falta de dinheiro. Hill descobriu exatamente o contrário. O maior obstáculo é continuar pensando como alguém que nunca terá dinheiro.
Existe uma diferença gigantesca. Dinheiro pode ser conquistado, mentalidade precisa ser construída. E é por isso que tantas pessoas ganham muito e depois perdem tudo. O patrimônio mudou, mas a identidade permaneceu pequena. Quando a identidade não acompanha o crescimento, a própria mente cria situações para voltar ao ponto que considera familiar. Por isso, Hill insistia tanto em repetir afirmações, visualizar objetivos e alimentar diariamente a própria confiança. Não porque isso substitua o trabalho, mas porque protege a identidade que está sendo construída. Agora, observe algo curioso. Quase todos os grandes empresários enfrentaram momentos em que tudo parecia perdido. Walt Disney viu seus primeiros negócios fracassarem antes de criar um dos maiores impérios do entretenimento. Thomas Edison acumulou inúmeras tentativas antes de alcançar os resultados pelos quais ficou conhecido. Henry Ford enfrentou falências antes de transformar a indústria automobilística. Soichiro Honda teve fábricas destruídas e projetos rejeitados antes de conquistar reconhecimento mundial. Se analisarmos apenas os primeiros capítulos dessas histórias, parece que todos estavam fracassando. Mas quem conhece o final entende que aqueles capítulos não eram derrotas, eram treinamento. Existe uma pergunta que pode mudar completamente sua vida. O que você chama de fracasso é realmente um fracasso? Ou apenas um processo que ainda não terminou? Porque a maioria julga a própria história enquanto ela ainda está sendo escrita. Imagine assistir apenas aos primeiros 20 minutos de um grande filme. Você provavelmente não entenderá o enredo. Não compreenderá os conflitos. Talvez até conclua que aquela história não faz sentido. Mas quem permanece até o final percebe que cada cena tinha uma função. Sua vida funciona da mesma maneira. Você está vivendo capítulos, não o livro inteiro. Napoleon Hill dizia que toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou ainda maior. Essa talvez seja uma das frases mais poderosas já escritas sobre prosperidade, porque ela muda completamente a maneira como você interpreta as dificuldades. Quando perde uma oportunidade, você deixa de perguntar por que isso aconteceu comigo e passa a perguntar o que isso está tentando me ensinar. Essa mudança parece pequena, mas muda destinos. Porque pessoas comuns procuram culpados, pessoas extraordinárias procuram aprendizado. E quem aprende continuamente se torna praticamente impossível de ser derrotado. Existe outro teste extremamente silencioso, o teste da comparação. Vivemos olhando para pessoas que aparentemente chegaram mais rápido. Alguém compra um carro novo, outro abre uma empresa. Outro cresce nas redes sociais. Outro conquista reconhecimento sem perceber. Você começa a medir sua caminhada pela velocidade dos outros. Esse é um dos maiores ladrões da prosperidade. Napoleon Hill alertava que cada propósito possui seu próprio tempo de amadurecimento. Uma árvore de bambu passa anos desenvolvendo raízes praticamente invisíveis. Durante muito tempo, parece que absolutamente nada está acontecendo, mas quando chega o momento certo, ela cresce vários metros em pouquíssimo tempo. Quem não conhece esse processo acredita que foi um crescimento repentino, mas o crescimento já estava acontecendo há anos, debaixo da terra. O mesmo ocorre com pessoas. Enquanto ninguém percebe, você está desenvolvendo disciplina, conhecimento, experiência, autocontrole, sabedoria, fé. Essas raízes não aparecem nas redes sociais, não recebem aplausos, mas sustentam tudo aquilo que virá depois. Agora permita-me compartilhar um princípio profundamente espiritual.
Deus raramente entrega algo grande para quem ainda depende da aprovação das pessoas, porque quem vive da aprovação também viverá do medo da rejeição. E quem tem medo constante da rejeição acaba tomando decisões para agradar os outros, não para cumprir sua missão. Napoleon Hill observou exatamente esse comportamento. Os grandes realizadores possuíam uma característica muito parecida. Eles ouviam conselhos, mas não entregavam suas decisões ao medo coletivo. Quando tinham convicção, continuavam, mesmo sendo incompreendidos. Essa talvez seja uma das maiores provas de maturidade. Continuar trabalhando quando ninguém acredita. Continuar estudando quando ninguém percebe. Continuar evoluindo quando ainda não existem resultados visíveis. É nessa fase que a identidade realmente é construída, porque qualquer pessoa trabalha quando recebe elogios. Poucos continuam quando recebem silêncio. E existe algo extraordinário acontecendo no silêncio. É nele que sua confiança deixa de depender do mundo e passa a depender daquilo que você sabe sobre si mesmo. A partir desse momento, você para de correr atrás de reconhecimento e começa a construir competência, para de perseguir aplausos e passa a perseguir excelência, para de tentar convencer as pessoas e passa a convencer apenas sua própria consciência. Esse é o ponto em que alguém deixa de agir como um sonhador e começa a agir como um construtor. Mas existe um momento ainda mais importante, o instante em que as oportunidades finalmente começam a aparecer. E, curiosamente, é exatamente aí que muitas pessoas voltam a errar, porque não sabem reconhecer a chegada da própria prosperidade. Na próxima parte, você vai descobrir como identificar o momento da virada antes que ele aconteça e como agir para que essa oportunidade não passe pela sua vida apenas uma vez. Imagine um navegador atravessando um oceano durante semanas. O céu permanece coberto, o vento muda de direção, as ondas parecem empurrar o navio para longe do destino. Durante dias, absolutamente nada indica que a Terra esteja próxima. Então, numa manhã aparentemente comum, um pequeno pássaro pousa sobre o mastro. Para qualquer marinheiro experiente, aquilo significa apenas uma coisa: a costa está perto. Curiosamente, a Terra ainda não pode ser vista, mas os sinais já começaram. A prosperidade funciona exatamente assim. Ela quase nunca chega de maneira explosiva. Primeiro aparecem os indícios, depois vêm as oportunidades. Somente depois surgem os resultados que todos conseguem enxergar. Napoleon Hill observou esse padrão inúmeras vezes. Antes de grandes fortunas serem construídas, acontecia algo curioso. Os futuros vencedores começavam a perceber pequenas mudanças que pareciam insignificantes para qualquer outra pessoa. Enquanto a maioria esperava um grande acontecimento, eles aprendiam a reconhecer pequenos movimentos. É exatamente aí que muita gente perde a maior oportunidade da própria vida, porque espera uma porta gigantesca se abrir, mas a prosperidade costuma bater discretamente. Ela chega na forma de uma conversa inesperada, de um livro que desperta uma ideia, de um contato aparentemente comum, de uma proposta que inicialmente parece pequena, de uma dificuldade que obriga você a desenvolver uma habilidade completamente nova. Napoleon Hill afirmava que a oportunidade frequentemente vem disfarçada de trabalho. É por isso que tantas pessoas a ignoram. Elas procuram algo confortável, mas encontram algo desafiador. Procuram facilidade, encontram responsabilidade. Procuram riqueza imediata, encontram um processo e acabam desistindo exatamente onde deveriam permanecer. Observe novamente a história. Andrew Carnegie não recebeu um império pronto. Recebeu oportunidades para aprender. John D. Rockefeller não começou administrando enormes negócios.
Começou desenvolvendo disciplina em tarefas pequenas. Thomas Edison não criou centenas de invenções em poucos dias. Ele transformou pequenas melhorias em grandes revoluções. Existe um princípio extraordinário escondido nessas histórias. Quem despreza pequenas oportunidades dificilmente administrará grandes oportunidades. Porque prosperidade não depende apenas daquilo que chega até você. Depende principalmente daquilo que você faz com aquilo que chega. É aqui que nasce outro erro silencioso. Muitas pessoas dizem que esperam o momento certo, mas o momento certo raramente anuncia sua chegada. Ele exige decisão. Napoleon Hill dizia que uma das características mais marcantes das pessoas extraordinárias era a rapidez para decidir. Enquanto a maioria analisava excessivamente, os grandes realizadores agiam. Isso não significa agir por impulso. Significa não permitir que o medo paralise decisões importantes, porque toda oportunidade possui prazo. Imagine um agricultor. Se ele disser, vou plantar quando tiver absoluta certeza de que não haverá nenhuma tempestade, provavelmente nunca plantará. Quem espera condições perfeitas permanece parado. Quem aprende a agir mesmo em meio às incertezas, constrói colheitas. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Existe algo dentro de você dizendo para começar, aprender, investir, criar, mudar, mas outra voz insiste em repetir, ainda não. Espere mais um pouco. Você não está preparado. Perceba uma coisa, essa segunda voz nunca desaparecerá completamente. Ela continuará existindo em cada novo nível da sua vida. A diferença é que pessoas comuns obedecem essa voz. Pessoas extraordinárias a escutam e continuam caminhando. Napoleon Hill chamava isso de decisão definitiva. Uma decisão que não depende do humor, nem das circunstâncias, nem da opinião das pessoas. Ela nasce de um propósito, e propósito verdadeiro suporta desconforto. Outro sinal de que sua virada está próxima é uma mudança profunda na forma como você enxerga o tempo. Você deixa de perguntar quanto tempo ainda vai demorar e passa a perguntar como posso aproveitar melhor o dia de hoje. Parece uma mudança simples, mas ela altera completamente sua produtividade, porque a ansiedade consome energia, enquanto presença produz resultados. Outro aspecto que Hill observava nos grandes empresários era a capacidade de proteger a própria mente. Quando finalmente começavam a crescer, também começavam a aparecer críticas, inveja, dúvidas, pessoas tentando convencê-los a diminuir o ritmo. Isso acontece porque toda transformação incomoda quem escolheu permanecer parado. Não leve isso para o lado pessoal. A resistência quase sempre acompanha o crescimento. Jesus também ensinou que uma árvore carregada de frutos chama atenção. Da mesma forma, uma vida que começa a prosperar desperta reações diferentes ao redor. Algumas pessoas irão celebrar sua evolução. Outras tentarão fazer você voltar ao tamanho que elas conheciam. Napoleon Hill aconselhava algo muito simples: proteja seu ambiente mental. Não permita que opiniões negativas ocupem espaço maior do que sua própria convicção. Porque aquilo que você escuta repetidamente acaba moldando aquilo que você acredita. E aquilo que você acredita influencia aquilo que você realiza. Existe ainda um princípio que poucos percebem. Prosperidade exige velocidade para agir, mas exige paciência para colher. Quem planta hoje e cava a terra amanhã para verificar se a semente cresceu, acaba destruindo o próprio plantio. É exatamente isso que muitas pessoas fazem com seus projetos. Começam, param, mudam de direção, recomeçam, desistem, tentam outra coisa, nunca permanecem tempo suficiente para que o processo amadureça. Napoleon Hill insistia que persistência é muito mais poderosa do que intensidade passageira.
Não vence quem corre mais rápido durante uma semana. Vence quem continua caminhando quando os outros já desistiram. Talvez Deus não esteja atrasando sua prosperidade. Talvez esteja apenas fortalecendo sua capacidade de sustentá-la. Porque existe uma enorme diferença entre conquistar algo e permanecer digno daquilo que conquistou. Chegamos agora ao ponto mais profundo de todo este ensinamento. O princípio espiritual que Napoleon Hill deixou espalhado por suas obras e que poucas pessoas realmente compreenderam. O segredo que transforma riqueza em consequência e não em objetivo. É sobre isso que falaremos na última parte, porque quando você entender essa verdade, nunca mais enxergará a prosperidade da mesma maneira. O segredo que muda tudo. Existe uma antiga história sobre a construção das maiores catedrais da Europa. Conta-se que um viajante encontrou 3 homens quebrando pedras. Perguntou ao primeiro: "O que você está fazendo?" Ele respondeu: "Estou quebrando pedras para ganhar meu salário." Perguntou ao segundo: "E você?" Ele respondeu: "Estou construindo uma parede." Por fim, perguntou ao terceiro. O homem parou por alguns segundos, olhou para o céu e respondeu: "Eu estou construindo uma obra que permanecerá por séculos." Os 3 faziam exatamente o mesmo trabalho, mas apenas um enxergava um propósito maior. Foi então que compreendi algo extraordinário. O mundo recompensa o esforço, mas Deus potencializa o propósito. Napoleon Hill passou décadas entrevistando alguns dos homens mais ricos e influentes de sua época. No início, ele acreditava que encontraria fórmulas para ganhar dinheiro. Mas quanto mais aprofundava suas pesquisas, mais percebia que todos os grandes realizadores compartilhavam algo muito maior do que estratégias financeiras. Eles possuíam uma missão. O dinheiro nunca ocupava o primeiro lugar. Era apenas uma consequência. Essa talvez seja a maior diferença entre quem apenas ganha dinheiro e quem constrói riqueza duradoura. Quem corre atrás apenas do dinheiro normalmente vive ansioso. Sempre sente que falta alguma coisa. Sempre acredita que precisa de mais. Mas quem trabalha por um propósito descobre que a prosperidade encontra naturalmente um caminho até ele. Porque quando você resolve problemas reais, quando melhora a vida das pessoas, quando entrega valor de forma consistente, a abundância deixa de ser uma possibilidade, ela se torna uma consequência. Napoleon Hill chamava isso de harmonia entre desejo, fé e ação. Os 3 precisam caminhar juntos. O desejo mostra a direção. A fé mantém você caminhando. A ação transforma o invisível em realidade. Se faltar qualquer um desses elementos, a construção fica incompleta. É por isso que muitas pessoas sonham, mas poucas realizam. Algumas possuem desejo, mas não acreditam. Outras acreditam, mas nunca agem. E existem aquelas que trabalham sem propósito. Elas até conquistam resultados, mas nunca encontram verdadeira paz. Hill insistia que riqueza sem equilíbrio interior dificilmente permanece. Porque o dinheiro apenas amplia aquilo que já existe dentro de você. Se existe disciplina, ela aumenta. Se existe generosidade, ela cresce. Se existe medo, ele também cresce. Se existe insegurança, ela também se multiplica. O dinheiro não transforma caráter, ele revela caráter. Por isso, a maior riqueza nunca foi financeira, sempre foi mental e espiritual. Quando sua mente amadurece, sua realidade começa lentamente a acompanhá-la. Existe outro princípio que poucas pessoas percebem. Você nunca será recompensado apenas pelo que faz. Será recompensado principalmente por quem se tornou durante o processo. Porque foi esse novo homem, essa nova mulher, que desenvolveu disciplina, persistência, paciência, sabedoria, autocontrole, humildade. Essas qualidades permanecem para sempre. O dinheiro pode ir e voltar,
mas uma mente treinada sabe reconstruir tudo novamente. Foi exatamente isso que Hill observou. Os grandes empresários não enriqueciam apenas uma vez. Eles conseguiam criar riqueza repetidamente, porque a verdadeira fortuna estava dentro deles, não fora. Agora, permita-me compartilhar a reflexão mais importante de todo este vídeo. Talvez Deus nunca tenha desejado apenas entregar riqueza a você. Talvez Ele queira primeiro formar alguém capaz de administrar essa riqueza com sabedoria. Porque uma bênção recebida antes da maturidade pode se transformar em um peso, enquanto uma bênção entregue no tempo certo se transforma em legado. É por isso que alguns atrasos, na verdade, são proteção. Algumas portas fechadas são direção. Algumas perdas são libertação. Alguns silêncios são preparação. E algumas esperas escondem milagres que você ainda não consegue enxergar. Napoleon Hill acreditava profundamente que existe uma inteligência infinita atuando em favor daqueles que unem fé, pensamento disciplinado e ação consistente. Independentemente da forma como cada pessoa compreenda essa ideia, existe uma verdade impossível de ignorar. Quando você passa a viver com clareza de propósito, tudo começa a fazer mais sentido. As decisões ficam mais fáceis, o medo perde força, a ansiedade diminui, a confiança cresce e a prosperidade deixa de parecer um sonho distante. Ela passa a parecer um destino natural. Agora volte ao título deste vídeo. Haja como se fosse o melhor. Perceba que Napoleon Hill nunca quis dizer que você deveria sentir-se superior aos outros. Ele ensinava algo muito mais profundo. Você deve agir como a melhor versão que Deus é capaz de formar dentro de você. A melhor versão do seu caráter, da sua disciplina, da sua coragem, da sua fé, da sua palavra, da sua honestidade, da sua capacidade de servir. Quando isso acontece, você deixa de competir, porque compreende que sua única comparação deve ser com a pessoa que era ontem. Essa é a verdadeira liberdade. O mundo pode demorar para reconhecer seu valor, mas isso não muda quem você é. As circunstâncias podem tentar convencer você a desistir, mas elas não definem seu destino. As críticas podem aparecer, as dificuldades também. Ainda assim, quem constrói uma identidade sólida permanece de pé. Lembre-se sempre desta frase inspirada nos ensinamentos de Napoleon Hill. A riqueza começa muito antes do primeiro milhão. Ela nasce no instante em que sua identidade deixa de negociar com o medo e passa a caminhar de mãos dadas com o propósito. Se você chegou até aqui, talvez isso não tenha acontecido por acaso. Talvez esta mensagem tenha encontrado você exatamente no momento em que mais precisava dela. Talvez hoje seja o dia em que você decide abandonar definitivamente a versão limitada que carregou durante tantos anos e assumir, de uma vez por todas, a responsabilidade de viver tudo aquilo que nasceu para viver. Se este conteúdo falou ao seu coração, deixe seu comentário. Escreva apenas uma destas frases. Hoje eu escolho minha melhor versão. Ou minha identidade mudou a partir de hoje. Seu comentário pode ser exatamente a mensagem que outra pessoa precisava encontrar. Se este vídeo fez sentido para você, deixe seu like e inscreva-se no canal. Aqui, cada conteúdo é pensado para fortalecer sua mente, ampliar sua visão e aproximar você da vida que sempre acreditou ser possível. E se quiser dar um passo ainda mais profundo nessa jornada de transformação, conheça nossa área de membros. Lá, você encontrará conteúdos exclusivos, estudos aprofundados sobre os princípios de Napoleon Hill e materiais desenvolvidos para fortalecer sua mentalidade, sua disciplina e sua caminhada rumo à prosperidade. Nunca se esqueça, você não nasceu apenas para sobreviver. Você nasceu para crescer, para servir, para prosperar. E, principalmente, quem muda a identidade, muda o destino.
A prosperidade começa na mente antes de chegar às mãos. Hoje termina a versão limitada da minha história. Eu escolho pensar como alguém destinado a vencer. Minha riqueza começa dentro de mim. Não negociarei mais com o medo. Minha fé será maior do que qualquer dificuldade. O meu propósito é maior que os meus obstáculos. Eu ajo como a pessoa que estou me tornando. Deus está formando em mim alguém preparado para prosperar, para se tornar a pessoa que Deus já enxergava quando decidiu colocar você neste mundo.